Mateus 4, versículo 25. Muitas pessoas se perguntam como nós conseguimos atrair as pessoas para perto de nós. E eu queria falar rapidinho de uma pessoa que atraía não uma, não duas, mas atraía multidões para ela. Mateus 4, 25. Mateus 4, versículo 25. Amém? Se você não conseguir acompanhar aí, eu vou usar bastante aqui pra gente, porque são bastantes textos. Eu vou precisar da ajuda aqui para não ficar demorando muito. Diz assim, ó: grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Jesus era um homem, irmãos, irmãs, que não atraía apenas uma, duas, três pessoas, mas ele atraía multidões para perto dele. E eu quero esta noite desafiar a mim e a você, para que possamos atrair pessoas para perto de nós, sabe, atrair com um bom perfume, sabe, exalando um perfume do amor, um perfume do Espírito Santo de Deus, exalando bons frutos do Espírito Santo de Deus. O povo, irmãos, gostava de ouvir Jesus. O povo ia de longe para ouvir Jesus. Jesus tinha algo atraente. Jesus chamava atenção, irmãos, e eu sonho isso para as nossas vidas. Nós atraindo pessoas para perto de nós, atraindo pessoas para ouvir a gente falar, para estar perto de nós. Tem pessoas que é como porco espinho, né? Que é o contrário, que as pessoas não conseguem nem chegar perto. É amarga, parece que só vive com cebola, né? Parece que só está chupando limão, parece que a vida não tem sentido. Mas eu e você não, irmãos. Nós temos algo dentro de nós que se chama Espírito Santo, que nos transforma dia após dia, de glória. Vocês estão aqui comigo? Vamos lá? De glória em glória, de vitória em vitória. Você já olhou que hoje você é melhor do que ontem? E ontem você foi melhor do que antes de ontem? Você já imaginou como que era a sua vida 5 anos atrás? Claro, pastor, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar. Marcos 12, 37. Irmãos, além do povo gostar de ouvir Jesus, ele sempre seguia Jesus. Mesmo que fosse necessário percorrer uma longa distância. Quem não achar, pode encontrar aqui, irmãos, comigo, ó, para a gente não tomar muito tempo. Olha lá, o próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Irmãos, a multidão tinha prazer de ir de longe. Imagine, meus irmãos, nós estamos aqui em São Miguel Paulista. Tinha pessoas que vinham não só de Mogi, como nossos irmãos vêm de Mogi, não só do Itaí, mas tinha pessoas que vinham de outras regiões. Tinha pessoas que vinham do interior de São Paulo para ouvir. Quero que vocês tenham uma noção de como Jesus atraía as pessoas. E eu e você também temos capacidade, irmãos, de atrair as pessoas para perto de nós. Basta cada dia nós mudarmos a nossa vida, temos intimidades com Deus, sabe, de nos achegarmos, de sermos humildes uns com os outros, como nós temos falado, que haja comunhão no nosso meio, que haja uma cumplicidade, porque eu e você fomos chamados para vencer, mas também fomos chamados para influenciar as pessoas. Mas nós temos que lembrar que nós temos um inimigo que não quer que isso aconteça. Irmãos, vocês já imaginaram? O ministério de Jesus era como, sabe, aquele magnetismo. Quem aqui já assistiu X-Men? Mas pode levantar, tenha medo. Não, vocês adultos querem me enganar que nunca assistiu X-Men? No desenho e nos filmes. O Magneto, o que ele faz? Ele
puxa as pessoas para perto dele. Jesus era assim, irmãos. Jesus tinha eu creio que um semblante tão maravilhoso. A voz dele, eu creio que deveria ser muito suave, muito doce. Acabamos de cantar, eu creio que ele era lindo. Ele é lindo. Que isso atraía as pessoas. E assim deve ser nas nossas vidas. A minha pergunta para você, para mim, para nós: será que as pessoas têm prazer de estar perto de nós? Ou será que nós somos tão rancorosos, tão azedos, como eu falei, que as pessoas não conseguem ficar perto de nós 5 minutos? Não conseguem compartilhar conosco? Faça uma avaliação de tanto de pessoas que seguem você. E eu não estou falando de seguir nas redes sociais, porque seguir nas redes sociais é muito fácil, irmão. Eu vou lá, ponho uma foto, faço um Photoshop. Hoje tem o Instagram que tem vários, efeitos. Eu faço os vídeos, corto só as partes boas. Muito fácil. Esses dias uma pessoa estava assistindo meu vídeo de futebol, que tem lá. Eu falei: rapaz, tu era bom, né? Eu falei: porque você não viu os erros também. Porque lá eu só coloquei as partes boas. Não é isso que as pessoas fazem? Mas eu estou falando de estar próximo. Qual é o ciclo de amizade que você tem? O que você tem chamado a atenção das pessoas? Sabe, a tua vida é como um magneto, como um magnetismo que atrai as pessoas. Tem amor quando você fala. Sabe, você exala o bom perfume de Cristo. Porque Jesus, ele atraía as multidões e não era somente de perto. Irmãos, todo ministério semelhante ao de Cristo, ele atrai multidões. E eu profetizo sobre a nossa vida este ministério atraindo muitas pessoas para a glória de Deus. Só basta nós praticarmos isso aqui, ó. Lê para mim, vamos lá, 1, 2, 3. Se a gente cumprir esses requisitos básicos, irmãos, de amar a Deus e servir as pessoas, irmãos, pessoas terão prazer de estar perto de você. Pessoas terão prazer de ir na tua casa, de mandar uma mensagem, de tirar dúvidas, de se aconselhar com você. Tem pessoas, irmãos, que eu fico muito grato. Elas ligam para mim, para minha esposa, desculpa, às vezes pedindo conselhos para fazer um curso, se podem namorar certas pessoas, se seria aconselhável comprar um imóvel, investir em alguma coisa. E eu fico grato a Deus por isso, porque é sinal que a nossa palavra é um pouco relevante. Quero que melhore isso. E graças a Deus nós temos procurado aconselhar conforme a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque aí as pessoas não vão olhar para nós, vão olhar para o Deus que nós servimos. Irmãos, vocês já imaginaram? Não precisa, nesta igreja, você como membro dessa igreja, nós não precisamos usar de nenhum artifício que venha comprometer a palavra de Deus. Esses dias eu estava me perguntando para Deus: o que eu precisava fazer, Senhor, para que a igreja enchesse? O Espírito Santo falou assim: continue pregando a palavra de Deus, continue sendo transparente, continue praticando a palavra de Deus, continue incentivando as pessoas a crescerem no amor a Deus, no amor ao próximo. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós queremos fazer assim. Vamos supor, eu tenho um comércio. O que eu tenho que fazer para que cresça? Não, eu tenho que olhar o que está impedindo dele crescer. E a igreja não é diferente. Porque às vezes, irmãos, eu vou fazer eventos aqui. Vamos supor, eu não critico, nós já fizemos aqui, e se um dia Deus mandar eu fazer de novo, vou fazer aquelas campanhas. Mas graças a Deus a campanha que nós fizemos, a primeira dela, para quem não estava aqui, era: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Vocês já viram uma campanha dessa? Pauleira, né? Que a gente vê campanha assim, né? 7 voltas da vitória, derrubando gigantes. O que mais que a gente vê? Da chave do apartamento. Essas campanhas. Não critico, não estou aqui para falar nada sobre isso, até porque nós estamos nas redes sociais. Mas estou falando que isso vai até encher a igreja. Nós vamos trazer quinta-feira, os bancos vão encher. Mas quando acabar a campanha, o que vai acontecer? As pessoas vão? Porque o que nós precisamos é fazer discípulos, irmãos. Então, irmãos, que nós não podemos comprometer a palavra de Deus, que eu e você não possamos querer atrair as pessoas com, benefícios, mas que possamos atrair as pessoas com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Jesus atraía oferecendo alguma coisa para as pessoas? Não, Jesus batia na verdade, não era isso? Jesus, ele era simples e direto, claro que com amor. Irmãos,
nós também não precisamos pregar uma mensagem, sabe, como que eu vou dizer, água com açúcar. Porque se tem muito isso, e atrai bastante gente. Ó, irmã, vem aqui, oferte 1.000 que daqui a 2 semanas você vai ganhar 15.000. Ó, irmão, não precisa mudar de vida, continue do jeito que tá perfeito. E aí vai atraindo as pessoas, não vai? Só que é isso que Jesus quer de nós. Jesus fala, venha como? Mas quem muda? É Ele e a palavra dele, irmãos. Então, irmãos, que nós possamos atrair as pessoas para perto de nós. Irmã Leda, que as pessoas tenham prazer de quando a senhora fala assim, ó, eu estou indo para a casa de Jesus, quer ir comigo? Ela fala, eu quero. Ó, eu vou fazer um culto na minha casa. As pessoas têm o prazer de estar perto da senhora. Irmãos, nós precisamos, sabe, entender que o que vai importar para as pessoas não é aquilo que nós falamos, mas o que nós fazemos, mostramos com as nossas atitudes. Então, irmãos, o que atraía grandes multidões para o ministério de Jesus? 3 motivos, preste atenção aqui e que nós possamos aprender. Primeiro deles, Mateus 9:36. Jesus amava as pessoas. Era ou não era, irmãos? Jesus tinha amor pelo próximo ou não tinha? Irmãos, nós devemos amar as pessoas. Pastor, mas aquele já roubou, aquele já fez isso, aquele já faz aquilo, aquele está fazendo. Quem somos eu e você? Quem somos nós para querer julgar as pessoas? Irmãos, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar elas. Olha só, Mateus 9:36. Ao ver as multidões, teve o quê? Compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Às vezes, irmãos, estamos dentro da igreja, aí chega uma pessoa que está mal vestida, ou porque você conhece o passado dela, que ela já fez alguma coisa, você já começa a fazer o quê? A julgar. Mas foi para isso que Jesus chamou a mim e a você? Não. Eu estava na casa de uma pessoa, aí a pessoa falou assim, ó, pastor, eu não queria muitas pessoas na minha casa, porque às vezes tem algumas pessoas que julgam a gente, e é realidade. E dentro da igreja nós temos que parar com isso, irmãos, porque Jesus não nos ensinou a ficar julgando as pessoas pelas suas vestes, por aquilo que elas falam, por aquilo que elas fizeram, porque quem somos nós? Eu não sei vocês, irmãos, eu não sou nem digno de estar aqui, irmãos, em cima do altar pregando, porque eu olho para a minha vida passada, tanta coisa errada que eu já fiz, mas é a graça de Deus. Então que eu e você possamos, irmãos, amar as pessoas, porque Jesus amava as pessoas. Segunda coisa, Mateus 15:30, ir ao encontro da necessidade delas, irmãos. Vamos sair das nossas casas, vamos ir até as pessoas, o que elas estão precisando. Elas estão precisando de um abraço, como nós fizemos aqui quase agora. Elas estão precisando de uma palavra, elas estão precisando de uma ajuda, sabe, na sua despensa. Elas estão precisando de um conselho, elas estão precisando de uma oração, elas estão precisando de Jesus, ou talvez elas estão precisando de um recurso. Talvez Deus tenha te dado bastante recurso. Não estou falando para você dar tudo, mas você já pensou que você pode abençoar alguém com aquilo que Deus tem te dado? Olha só, irmãos, vamos lá. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, e levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés. E ele fez o quê? Curou. Jesus mandou eles embora? Jesus julgou eles? Jesus falou que não tinha jeito para eles? Não, irmãos. E é isso que a igreja deve fazer. A igreja deve fazer o que o Senhor da igreja fazia. O que o Senhor da igreja fazia? Ia de encontro à necessidade das pessoas. Irmãos, pela graça de Deus, o que eu vou te falar, a gente sempre fez isso, mas eu vou falar para vocês que eu estava orando para Deus mostrar qual é o foco deste ministério. Por isso nós estamos batendo muito nessa tecla. Talvez eu vou falar para você agora, eu creio em nome de Jesus que a gente vai romper, a gente vai avançar, a gente vai crescer de uma forma que a gente vai ver muitas pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Se a gente conseguir praticar isso aqui que nós acabamos de ler, amar a Deus e servir as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja precisa ver a necessidade das pessoas. Às vezes, irmãos, não sei se, irmãos, no começo eu falo de mim, às vezes eu queria pregar aquelas mensagens teológicas, sabe, falar de teologia, aí depois o Espírito Santo vai peraí, mas
Nem todos sabem o que é teologia. Eu preciso pregar uma palavra prática para o nosso dia a dia, que a gente saia daqui, não é isso, irmãos? E saia praticando, que vai causar efeito nas nossas vidas. Olha só, Jesus ia ao encontro dessas necessidades. A minha pergunta para nós, irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, será que nós estamos indo de encontro à necessidade delas? Nós fomos até a casa dos irmãos para ir de encontro à necessidade deles, porque a primeira necessidade do ser humano é de Deus. Então já estamos praticando, não é isso? E através disso nós vamos conseguir praticar as outras necessidades. Aí a terceira coisa está em Mateus capítulo 13, versículo 34. Jesus agora, no terceiro motivo, ele ensinava de maneira interessante e prática. Irmãos, que ao sairmos daqui, possamos chegar em casa, primeiro vem a necessidade dos nossos familiares. Será que é de um abraço, de um ouvido, de um dizer eu te amo, eu amo você, eu sou muito feliz de estar ao teu lado? Ou será que é do nosso vizinho que está lá, sabe, carrancudo, que já até discutiu conosco, que talvez fez tudo isso porque está passando por um processo de depressão, talvez se separou, talvez está desempregado, talvez tenha alguém com enfermidade na sua família, e nós como servos de Deus nem chegamos lá ainda para saber? Olha só, irmãos, Jesus falou todas essas coisas à multidão, por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Oxe, eu falei certo? Mateus 13, 34? Ah, entendi. É isso, eu vou te falar outro. Não, pode voltar. Irmãos, Jesus ensinava por parábolas e era mais fácil de compreender. Claro que não era para todos, mas era mais fácil, não era? Quando ele começa a contar várias parábolas, era algo muito interessante, mas era algo muito prático. Eu estou falando aqui de uma coisa muito prática. Eu e você precisamos amar as pessoas. Eu e você precisamos ir ao encontro das pessoas. Eu e você precisamos ser práticos na vida das pessoas. Jesus amava os perdidos. A minha pergunta para nós, irmãos, será que nós amamos as pessoas que estão perdidas? Como que nós demonstramos isso? Falando de Jesus para elas. Eu vou falar para os irmãos, como eu falei no começo, vou falar agora de novo. Eu estou muito feliz, irmãos, da gente estar indo até as pessoas, até os lares delas. E você que ainda não foi, que você possa ter essa experiência. Sabe, Jesus gostava ou não de estar com as pessoas? Nem à toa que ele fala que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha nem casa, irmãos, porque ele gostava de estar com as pessoas. Jesus preferia estar com os líderes ou estar com os pecadores? Irmãos, e por que muitas das vezes a gente só quer estar com pessoas, sabe, de outro nível? Essa semana foi uma das semanas maravilhosas para mim. Eu estive por aqui, já estou, né? Terça, tive ontem, vou estar hoje, amanhã estou aqui de novo, sábado estou aqui de novo, domingo estou aqui de novo. Porque eu preciso estar junto com os irmãos. Pode ver que a gente brinca mais, a gente conversa mais, a gente fica mais, sabe, a amizade melhora mais. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, Jesus era chamado de amigo dos publicanos. Pessoas que eram odiadas por Jesus, não. A gente tem que tirar todo, sabe, egoísmo nosso e começar a amar as pessoas de verdade, de fato. Uma outra coisa que eu aprendo, irmãos, as pessoas sentiam que Jesus gostava de estar com elas. Será que quando nós estamos com as pessoas, elas sentem que nós realmente estamos lá? Ou só estamos de corpo? Já conversou com aquela pessoa? Eu já fui muito assim. Que você está conversando com a pessoa, o corpo dela está ali, mas ela está em milhões de quilômetros longe dali. Como que a gente se sente? Um zero à esquerda, né? Parece que é melhor se você estivesse falando com o espelho, com as paredes. Não é isso, irmão? Irmãos, quem tem o amor de Jesus, tem que parar, tem que sentar. Jesus gostava de estar com essas pessoas. Irmãos, até as crianças gostavam de estar com Jesus, não era isso? As crianças iam... Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez alguns vão brigar comigo. Eita glória. Eu vou te fazer uma pergunta, para você que está em casa também. As crianças gostam de estar perto de você? Tem pessoas, irmão, que as crianças correm. Pessoas que beliscam,
tratam mal as crianças, pessoas que, sabe, pessoas que as crianças não gostam nem de passar perto. Eu, graças a Deus, sou muito grato a Deus, irmão. As crianças gostam de estar comigo. Mas tem pessoas que meu irmão, vou te falar, é só Jesus na causa. Mas as crianças gostavam de estar com Jesus. O que Jesus falava para os discípulos quando eles não queriam deixar as crianças irem até eles? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Irmãos, temos que, sabe, fazer toda essa avaliação como igreja. Eu estou falando aqui como igreja, mas como igreja individual. Quando nós saímos daqui para fora, o que nós vamos refletir para os meninos que estão chegando? Essa semana eu tive bastante conversa com meu irmãozinho ali. Sabe, parecia que eu já tinha muito tempo. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma outra coisa, irmãos, a gente precisa amar os descrentes. Irmãos, se eu e você não tivermos paixão pelos perdidos, nós ainda não tivemos um encontro real com Cristo. Se você só pensa em estar na igreja e não sente compaixão pelas pessoas que estão fora da igreja, você está no lugar errado. Você ainda não teve um encontro com Cristo. Porque quem entende, irmãos, eu vou falar para vocês, se eu pudesse, eu queria ter sido crente desde quando nasci. Que é a melhor coisa que existiu na minha vida. Então eu sei o valor que foi estar fora da igreja, de não conhecer o evangelho, de não conhecer o amor de Jesus, de não conhecer Jesus, de não conhecer o que Jesus fez por mim. Então eu e você, irmãos, temos que ter o amor, a paixão pelas pessoas que estão lá fora. Eu fico feliz de irmãos estar falando assim, pastor, apareceu mais uma casa para a gente ir lá fazer, está aparecendo outra para a gente ir lá. Isso é compaixão pelas pessoas que estão sem Jesus, estão longe da presença de Deus, irmãos. Jesus, ele tinha um prazer de ir até os perdidos. Jesus via a mulher adúltera, ele tacava pedra ou ele chamava para perto? Viu uma prostituta cheia de demônios, o que ele fez? Expulsou os demônios e trouxe ela para perto. Coletor de impostos, detestado por todos, trouxe para perto. Ladrão, trouxe para perto. Jesus amava, irmãos, as pessoas. Pastor, não, mas eu só amo quando está na igreja. Quem te falou? Primeiro precisamos oferecer a salvação para eles por meio de Jesus, para depois eles se achegarem, irmãos. A gente não pode amar só os irmãos. A gente tem que amar as pessoas que estão lá fora, que necessitam de Jesus. Vocês estão aqui comigo? Amém? Irmão, só para você entender, o mandamento de amar é o mais repetido no Novo Testamento. Aparece mais de 25 vezes. Amar a Deus, amar ao próximo. Amar a Deus, amar ao próximo. 1 João 4:8. A Bíblia diz o quê? Quem não ama, não conhece a... Quem não ama, não conhece a... Porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu digo que eu amo a Deus, mas não amo a pessoa que está na minha frente, eu não estou falando dos irmãos em Cristo, que nós pregamos domingo da comunhão, mas as pessoas que estão lá fora precisando de Jesus, eu não amo, porque Deus é amor. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos, pecadores de Deus, contra Deus. Eu sei, irmãos, que é importante nos amar, quando nós falamos domingo. Mas quando chegar um convidado aqui, uma visita, sabe, eu queria pedir, desafiar você, assim como pessoas levantaram para você, para ir cumprimentar você, para dizer, seja bem-vindo a esta família. Faça isso, irmãos. Não porque eu, o pastor, estou falando, porque a igreja deve demonstrar amor pelas visitas. A igreja deve demonstrar amor pelos convidados, pelas pessoas que estão chegando. Elas precisam ser abraçadas assim como você foi abraçado. Às vezes eu fico um pouco triste, irmãos. Pessoas que foram abraçadas quando chegaram aqui tristes, abatidos, aí agora estão, sabe, fortes. E às vezes não faz nenhum esforço, irmãos. Estou aqui jogando indireta para ninguém. Mas a Bíblia diz que aquilo que eu quero que faça para mim, eu devo fazer para o meu próximo. Então, se eu fico triste, imagine Deus. Poxa, quando você chegou, Deus foi lá, usou pessoas para se levantar, para dar a paz do Senhor, seja bem-vindo.
Entendeu? Então, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aí, eu já fiz a semana passada. Vocês querem que essa igreja cresça, irmãos? Eita, só tem um irmão aqui que falou. Vocês querem que essa igreja cresça? Amém? Então, irmãos, para que a igreja cresça, nós precisamos amar os perdidos. Não podemos ser só um grupinho de 50, 60, 70, 80 pessoas e pronto. Não, nós precisamos amar as pessoas lá fora. Nós precisamos amar os visitantes. Precisamos ter compaixão pelos perdidos. O amor aproxima as pessoas como se fosse um imã poderoso. Agora a falta de amor faz o quê? Afasta, irmãos. Quem aqui já teve a sensação que tem pessoas na família que parece que você nem conhece, e tem irmãos em Cristo que parece que você conhece há milhões de anos? Está entendendo? Irmãos, quem ama, quando a igreja está lotada e chega um visitante, o que ele faz? O que ele faz? Ele faz o quê? Ele levanta, fala, senta aqui. Quando a igreja está cheia, ele tem um prazer de levantar. No antigo ministério, irmão, só para você ter noção, os bancos de trás eram proibidos os irmãos da igreja sentarem. E eles eram reservados, sabe para quem? Os visitantes, que às vezes chegam mais atrasados, ficam com vergonha, não querem sentar na frente. Então era proibido, os membros nem precisavam colocar nada lá, já sabiam que não podia sentar lá. E quando chegava um visitante, um obreiro ou um irmão tinha que levantar do seu lugar e sentar com essa pessoa, demonstrando para ela o quê? Ó, você não está aqui sozinho. A outra, a igreja não tinha porta de vidro, então quando batia aquele frio, aquela pessoa chegava só com a camiseta, os irmãos tinham o prazer de tirar a sua blusa e entregar para ela, para não passar frio. Que isso possa ser praticado no nosso meio. E Jesus não usou uma multidão, Jesus usou 12 apóstolos. Bora lá, quase acabando. O amor, irmãos, aproxima as pessoas como se fosse um imã. Mas é tão interessante que vocês já imaginaram. As plantas, elas precisam de quê para crescer? Vamos lá. Água, adubo, uma terra boa, mas também de um clima bom. Não é isso? Principalmente o clima. Você pode pôr água, adubar, terra boa, mas se o clima não estiver bom, não acontece nada. É a mesma coisa, irmãos. A igreja, para crescer, ela precisa ter um clima bom. Qual é o clima que é? O clima do amor. Concordam comigo? Vocês estão aqui comigo ou não? Vão participar? Então, para que esta igreja, como você acabou de falar, que sonho ela é crescer, o que precisa reinar é um clima, um ambiente de amor. Porque às vezes o que acontece dentro da igreja é muita inveja, muita dissensão, muita fofoca, muita contenda, muito disse que me disse, ouve de um jeito e aí fala de outro. A gente precisa entender, irmãos, na igreja tem pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com pensamentos diferentes, com características diferentes, com culturas diferentes. Se eu perguntar aqui, vou saber que tem baiano, maranhense, cearense, mineiro, paulista, tudo de culturas diferentes. Concordam comigo? Então a gente precisa se adaptar uns aos outros. Estou certo ou estou errado? Então o clima ideal para o crescimento de uma igreja é um ambiente de aceitação, de amor, irmãos. Você quer que reine o amor lá dentro da tua casa, da tua família? Crie um ambiente de amor. Sabe, um ambiente de aceitação. Sabe? Eu achei muito interessante, ó. As igrejas que crescem, amam. E as igrejas que amam, crescem. Vamos lá. As igrejas que crescem, amam. E as igrejas que amam, crescem. As famílias que amam também, irmãos. Eu e você precisamos demonstrar amor pelas pessoas que vêm nos visitar. Já falei entre nós e agora eu vou falar do próximo. É muito interessante que no livro diz assim: muito antes de o pastor pregar, os visitantes já decidiram se irão voltar ou não no próximo domingo. Vocês saberiam me dizer o porquê? Vou repetir. Muito antes de o pastor ou alguém que vai pregar, os visitantes já decidiram se irão voltar ou não. Sabe por quê? Pelo clima e o ambiente que ele foi recebido.
se ele foi notado, se ele recebeu uma atenção, ou se ele chegou é mais um. Sabiam disso? Precisamos agir de modo com que o nosso amor seja percebido pelos visitantes. Se eu perguntar aqui para alguns irmãos que tiveram hoje, estão retornando, eu creio que uma das características é essa, o acolhimento. Eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas da Cristo Vive em Nós, tanto aqui como lá, perguntando qual uma das características da igreja. Primeiro foi a palavra, e segundo foi o acolhimento. Sabe, de pessoas que realmente simples. Claro que no nosso meio também tem pessoas que às vezes ainda não entenderam, não são convertidas. Mas isso me deixou feliz, de saber que a palavra e o acolhimento foi o que chamou a atenção. Porque isso agrada a Deus. Tá, irmãos? O amor, lembre-se de uma coisa, é mais que um sentimento. Ele é uma atitude, ação. Posso falar que amo para minha esposa o dia inteiro, mas se eu não demonstrar, ajudando ela ou fazendo algum ato para ela, não vai adiantar de nada. Se eu não lavo uma louça, se eu não faço nada, isso não demonstra de nada. Concordam comigo? Porque o amor, ele é uma atitude, uma ação. E aí nós precisamos entender que como cristãos, nós somos chamados a amar os não cristãos. E é sem aprovar o seu estilo de vida pecaminoso, irmãos. Vai entrar pessoas nesse lugar e eu quero que vocês já estejam preparadas. Usuários. Pessoas que, estão, no mundo das drogas, alcoolismo. Vai entrar aqui, se prepare para isso. E você não deve ficar olhando, por cima do ombro. Conversando, cochichando, com outra pessoa. Porque vai dar a entender para aquela pessoa que você está fazendo o quê? Você está julgando, você está cochichando dela. Mas irmãos, que nós possamos não julgar se ela está fazendo algo de errado. Porque o que nós precisamos é amar primeiro. É fazer com que ela ouçam a palavra de Deus. Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu prefiro que uma pessoa que é alcoólatra, ou que bebeu, ou que bebe, que não esteja embriagado, atrapalhando o culto, presta atenção. Entre aqui de bermuda, de boné, o que for. Que sente e ouça a palavra de Deus. Porque ali a semente foi plantada. Do que ele ficar na casa dele ou na porta de um bar, em casa sem fazer nada. Não é melhor ele ouvir a palavra de Deus? Porque a semente foi plantada. Eu e você devemos desejar isso, irmãos. Não podemos esperar que essas pessoas que ainda não são convertidos, não cristãos, tenham a mesma atitude que nós. E às vezes as pessoas chegam, a gente quer que eles sejam como nós. Concordam comigo? Não, mas ele ainda faz isso e isso de errado. Mas irmãos, quanto tempo o Senhor já está nos moldando? Quantos tempos o Senhor já está trabalhando na nossa vida? E ainda precisamos melhorar. E aí as pessoas chegam da noite para o dia, a gente quer julgar elas. Quer que elas sejam santas. Que elas falem em mistério, que elas comecem a glorificar, que elas venham para a oração, que elas jejuem. Não, irmãos. Bora lá. As multidões que vinham a Jesus era uma mistura de pessoas que criam em Jesus, mas também de descrentes. Concordam comigo? Ou vocês acham que só tinha um crente ali? Tinha pessoas que não eram crentes, que iam lá para julgar Jesus, para tentar acusar Jesus. Não era isso que acontecia? Então, irmãos, a gente precisa entender que a igreja não é feita só de crente, irmãos. A gente precisa amar as pessoas que estão lá fora. Aí o que eu espero de nós, irmãos? Que nós possamos, ter uma vida realmente de santidade. Possamos buscar a Deus. Possamos viver um estilo de vida da palavra. Mas que nós possamos, irmãos, lembrar que nem todos estarão no mesmo caminho. Eles precisarão da nossa ajuda para serem mudados. Amém? Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Então sim, irmãos, a gente tem que incentivar as pessoas a vir sim, do jeito que elas estão, porque é aqui que Deus vai transformar a vida delas. Ah, pastor, eu tenho um vizinho lá que é só Jesus na causa, não tem mais jeito. Então se é só Jesus, tá?
Quando alguém fala para mim assim, se meu familiar é só Jesus na causa, eu falei, então tá ótimo. Se ainda Jesus está na causa, tá ótimo. O ruim é quando não tem mais Jesus na causa. Então eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, vamos nos amar. Vamos amar a Deus. Queria incentivar a igreja, irmãos, a nós praticarmos o amor a Deus e o amor ao próximo. Servir os irmãos, mas também servir as pessoas lá fora. Que vire um estilo de vida dessa igreja. Tá bom? Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Que nós possamos lembrar que a santificação só vem depois que a pessoa tem um encontro com Jesus. Pai, no nome de Jesus, ajude a tua igreja, Pai. Ajude cada um aqui esta noite. As pessoas que estão do outro lado assistindo esse vídeo, nas redes sociais. Que nós possamos, Pai amado, atrair as multidões, como Jesus atraía. Que nós possamos atrair as pessoas para perto de nós. Que nós possamos exalar o bom perfume. Que nós possamos dar um bom testemunho do teu amor. Que os frutos do teu Espírito Santo, Deus, possa estar, Pai amado, reinando sobre as nossas vidas. O fruto do amor, da bondade, da longanimidade. O fruto da mansidão, do domínio próprio. O fruto da humildade, Senhor. Que nós possamos atrair as pessoas para perto de nós, Senhor, para que elas possam ver o quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai amado, que o Senhor possa, Pai amado, enviar pessoas para este lugar, para ouvir as suas verdades, mas também para ser amado por esses irmãos que estão aqui, que congregam nesse ministério. Usa cada um deles, Senhor, que eles possam, Pai amado, receber as pessoas, que nós possamos receber as pessoas com muito amor, como o Senhor nos atraiu, Senhor. Pai amado, que nós possamos, no nome de Jesus, Senhor, ser um canal de bênção para as pessoas que estão lá fora, que nós não possamos julgar elas, mas que nós possamos demonstrar amor, que assim como o Senhor Jesus, estava perto das pessoas que para as pessoas lá fora eram perdidas, para que as pessoas que estavam lá fora não tinham mais jeito, prostitutas, pecadores, ladrões, coletores de impostos, mas para o Senhor tinha jeito sim, porque o Senhor é que dá a última palavra. Então usa essa igreja, usa este ministério, papai, em nome de Jesus, Senhor, para fazer a tua obra, para cumprir a tua missão nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.